Então, boa noite, no nono período de Medicina Veterinária, disciplina TCC 1. Vamos lá começar a nossa aulinha de hoje. Aula passada a gente estava falando do manual de normas, né? A gente foi até uma parte das referências, a gente falou sobre referência de um autor, basicamente, dois, tal. Ficaram as referências mais específicas, assim, para a gente tratar hoje. Então, também vai ser rapidinho, aí a gente já vai começar um outro assunto aqui. Deixa eu colocar aqui no slide. Isso aqui. Beleza, aqui mesmo. Deixa eu compartilhar com vocês. Muito bem. Então, todo o material que a gente colocar no texto, ele precisa ser referenciado. Ele precisa estar descrito lá na última página do nosso trabalho, que são as referências. Então, nós vimos na aula passada como é que se faz a referência de um autor, de dois autores, até três autores, a gente cita os três. A partir do quarto autor, a gente coloca o primeiro et al. Nas referências também. Então, por exemplo, ó, de dois ou três autores, eu até fiz a referência aula passada, que eu usei, que eu inventei uma referência de mim e da minha mulher. Então, de dois ou três autores, as referências de livros com mais dois ou três autores são feitas citando cada um dos autores na ordem apresentada no livro, separando cada nome com ponto e vírgula. Então, temos ali, ó, Mallory, J.P. que é um autor, ponto e vírgula, Corradini, O.L. Então, é o outro autor. Camponeses e Agroindústria, título do livro, Rio de Janeiro, local, Zahara Editora, ano 1982. Não tem a edição, porque no livro provavelmente não tinha mesmo. Obra coletiva. O que é uma obra coletiva? Às vezes, alguém pega vários artigos escritos por vários autores da área da medicina veterinária e junta todos esses autores num único livro. E aí o que acontece? Você que escreveu um artigo desse, você não é autor do livro, você é autor do capítulo que foi publicado no livro. E esse livro não foi escrito pela pessoa que organizou isso. Esse povo que organizou são os organizadores do livro. Então, quando eu vou citar, normalmente eu uso um capítulo de uma obra coletiva dessa. Então, ele tem uma citação bem diferente. Como que é essa citação? Eu primeiro coloco lá o nome do autor ou dos autores, o título do artigo, né, do capítulo do livro, e aí eu vou colocar a expressão latina in, dois pontos. O in quer dizer em que local ele está publicado. Aquele artigo foi publicado onde? E aí eu entro com a referência do livro. Vai aparecer o título, o sobrenome e o nome do organizador do livro, título do livro, edição, local, editora e ano, normalmente. Então, exemplo, Belém, BV, é o nome do autor. Laboratório Vascular, é o título do capítulo do livro, lá, ou do nome do título do artigo. Né, Brito, CJ, entre parênteses, org, que quer dizer organizador. Brasil, em negrito, que é o título desse livro. Cirurgia vascular, cirurgia endovascular, angiologia, subtítulos. Segunda edição,
Rio de Janeiro, 2000. Não tem a editora. Né? Alguma coisa esqueceram de pôr a editora, às vezes no livro, pode acontecer. Ou realmente foi feito por uma faculdade, alguma coisa, não tem editora. Então, mas ali, entre o Rio de Janeiro e o 2000, deveria ir o nome da editora. Dissertações e teses, ou monografias de graduação ou de pós-graduação. Você pode citar, sem problema nenhum, e elas são referenciadas da seguinte maneira. É muito parecido com o livro, só tem uns complementos a mais. Então tem lá, ó, Silva, RMS, ponto. Indicadores de sustentabilidade urbana, é o título. Ano de publicação, 2000. O que é esse material? É uma dissertação. Podia ser uma tese, podia ser uma monografia. Tá, tudo bem. É uma dissertação do quê? Mestrado em Engenharia Urbana. Fecha. De onde? Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos. É assim que a gente referencia uma dissertação, uma tese ou uma monografia. Trabalhos apresentados em eventos e disponibilizados em anais. Então, vocês apresentaram um artigo no ECCI do ano passado. E aí alguém está referenciando esse artigo. Vocês vão referenciar dessa forma. Silva, VG, Silva, MG, 2 autores. Análise do ciclo de vida aplicada ao setor da construção civil, título. 2 pontos. Revisão da abordagem atual, ponto. Aonde isso foi publicado? Anais do 8º Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, em negrito. Salvador, 2 pontos. Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, ANTAC. 2000, volume 1. É isso aí. Revistas. Se eu estou querendo citar uma revista inteira, dificilmente a gente faz isso. Quem costuma fazer isso é o povo, por exemplo, da publicidade, que vai analisar a semiótica de uma revista Veja para saber se usaram cores ou disposição de figuras para atacar ou beneficiar o presidente da República. Então, se a gente fosse usar uma revista inteira, a gente referenciaria assim. Isto é, seria o autor, né, em negrito, São Paulo, número 1252, 28 de setembro de 93. Referenciando um artigo dentro de uma revista. Tognose, M, o autor do artigo, A Maldição da Arquitetura, da Agricultura, título da matéria. Isto é, negrito, título da revista. São Paulo, número 1254, página 36 a 37, 13 de outubro de 93. Artigos de periódicos. Então, nós temos lá na FAG a revista Tema et Ciência e temos os anais brasileiros de medicina veterinária, arquivos brasileiros de medicina veterinária FAG. Eu sou o editor das 2 revistas, né? O Adriano é editor junto comigo na Arquivos Brasileiros. Então eu quero citar um trabalho publicado na revista. Vamos até ver um trabalho publicado na revista aqui, quer ver? Até para vocês saberem que existe essa revista. Entrar no Google, www.Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária, ABMV, fag.com.br. Abriu a revista. Aqui, ó, nós estamos na edição 3, número 1, 2020. Então, é a última edição que foi publicada. Se vocês quiserem ver as anteriores, vocês clicam aqui, ó. Vão aparecer todas as edições.
Então, vamos escolher uma aqui, ó. Essa aqui, 19.2, por exemplo. Temos aqui vários artigos publicados. Vamos pegar um qualquer aqui. Vou pegar um do Adriano aqui. Clicamos no PDF. Está aqui o artigo. Muito bem. Eu quero citar esse artigo aqui. Legal. Então vamos lá. Começamos pelos autores. Polegatti e Cardoso. Vamos lá. Polegatti, vírgula. Leonardo Pugina, LP, ponto e vírgula. Cardoso. Adriano Ramos. Muito bem. Comparativo de análise físico-química. E microbiológica em leite. E leite pasteurizado. Ponto. Joia. Este artigo foi publicado onde? Está aqui, ó. Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária, FAG. Eu posso escrever das duas maneiras. Eu posso escrever Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária, ou eu posso colocar aqui, ó, Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária, FAG. Muito bem. Vírgula. Volume 2, número 2. V2, N2. Julho, dezembro de 2019. Beleza, mas antes do julho, dezembro de 2019, vamos lá. Ele começa na página 192 e ele termina na 201. Página 192 até 201. Aí sim, julho, dezembro 2019. Negrito vai no nome da revista. Está feita a referência. Então, neste caso aí, ó, Ferreira e A, autor, Pulsações da Poesia Afro-Brasileira, título do artigo, Painel de Humanas, título da revista, Juiz de Fora, local onde foi publicado. Ah, por que você não pôs Cascavel? Porque aqui, olha, na revista, não diz se é Cascavel, aonde é. Então, eu não tenho como inventar. Então, eu simplesmente não ponho. Se aqui dissesse que era Cascavel, Paraná, eu colocaria. Juiz de Fora, número 2, página 123. Aqui está só 33, porque vocês podem fazer isso, quer dizer 133. Setembro de 1988. No nosso caso aqui da Arquivos Brasileiros, é uma revista semestral. Por isso que a gente coloca lá de julho a dezembro. Essa aqui provavelmente é uma revista mensal. Então foi publicado no mês de setembro de 88. Jornais. Eu estou citando um jornal qualquer. Folha de São Paulo, Jornal Paraná, Gazeta do Povo. Então vamos lá. Arbex, 500 anos de solidão. O autor, né? E 500 anos de solidão, título da matéria. Folha de São Paulo, negrito, 19 de dezembro de 1990. Ela está dentro de um caderno World Media, a nova desordem mundial, número 1, página 3. Sabe quando você compra jornal? Às vezes tem cadernos dentro do jornal. Nesse caso, então,
o cara está citando também o caderno. Documentos consultados online. A gente usa bastante isso, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos escolher Sociedade Brasileira de Proteína Animal. Então, nós temos aí a Associação Brasileira de Proteína Animal. Muito bem. E aí eu estou acessando aqui, porque eu estou falando de carne bovina de exportação e tal, e eu vi isso aqui, olha. Cadê o que estava mostrando antes ali? Quero saber que o fulano mudou de cargo. Singapura abre mercado para miúdos suínos no Brasil. Ah, eu quero usar isso aqui no meu TCC. Tá bom, então vamos fazer a citação desse negócio aqui. Vamos lá. Tem aqui o título, tem a data. Beleza. Está aqui a matéria. Alguém assinou essa matéria? Não. Não tem ninguém assinando. Se tivesse alguém assinando, eu ia citar o nome do sujeito. Então, o autor da minha matéria vai ser o ABPA. Vamos lá. ABPA. Ponto. Título da matéria: Singapura abre mercado de miúdos. E suínos do Brasil. Muito bem. Onde foi publicado esse negócio? ABPA. Então vamos botar de novo. ABPA. Agora eu posso escrever, ó. Associação Brasileira de Proteína Animal. Quando que isso foi publicado? 2020. Como tem a data fechada, que nem sempre tem, eu posso colocar 12/8/2020. Muito bem. O que eu ponho agora? Disponível em. Vamos copiar e vamos colar. Acesso em 20 de agosto de 2020. Negrito, o título da matéria. Isso é fazer a referência de uma obra pega na internet. Tá, professor, eu posso pegar qualquer coisa da internet e referenciar? Não, né? Você vai pegar coisas de sites que vocês sabem que são sites que não vão postar qualquer besteira, qualquer porcaria. Então, aqui nós estamos falando de uma Associação Brasileira de Proteína Animal. É um grupo que é bem considerado. Tem um site que eu gosto de trabalhar com ele estava fora do ar esses dias, vamos ver se voltou. ipardes.gov.br. O IPARDES é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Aqui você consegue, deixa eu ver que eles mudaram bastante aqui, ó, base de dados do Estado. Você consegue um monte de informações interessantes sobre várias coisas. Deixa eu ver se está funcionando, se tiver, já está funcionando. Ótimo. Esse site é fantástico. Até, inclusive, para vocês que querem virar médicos veterinários daqui a pouco e se instalar numa cidade qualquer,
Até é legal para vocês pesquisarem se a cidade é bacana, se a cidade tem perspectiva de ganho para a profissão. Tá, vamos voltar aqui então. Você entra lá no IPARDES, né, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, estatísticas, pesquisas e estudos. Vai ter um monte de material aqui dentro que vocês podem usar, mas a coisa que eu mais uso aqui é isso, ó. Base de dados do Estado. Iniciar consulta. O Paraná, vocês sabem que tem 399 municípios. Aqui nós temos dados dos 399 municípios. Vamos lá, eu quero selecionar variáveis. Estão vendo que tem um abecedário aqui. Cada letrinha dessas vai representar uma série de dados. Então, por exemplo, caiu no A aqui direto. Abastecimento de água, acidentes de trânsito, aeroportos, agências bancárias, não sei o quê. Vamos aqui no P. Vamos pegar da nossa área aqui, ó, pecuária e aves. Muito bem. Aí vai abrir. Eu quero falar de rebanho bovino, rebanho equino, efetivo de galináceos, ovinos. O que eu quero saber? Então vamos pegar aqui, ó, efetivo bovino. Ele já me avisa que ele tem dados entre 1980 e 2018. Muito bem, já selecionei a minha variável. Tá, eu posso selecionar outra variável? Posso. Eu venho aqui em adicionar. Eu quero P de novo aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que caia na veterinária. Produção de origem animal. Casulos de bicho da seda. Eu sei que não vai ter porque é só Fazenda Rio Grande que tem isso. Mas vamos pegar aqui uma coisa que é mais comum. Não, aqui. professor Lindoeste também tem Boa Vista Aparecido, produção do bicho da seda. É mesmo? Opa! Sim. Até onde eu sabia era só a Fazenda Rio Grande, que era a maior do Brasil até. Legal? Não, tem Vou pouco, saber. mas aqui tem Lindoeste e Boa Vista Aparecida tem. Oh, legal, vamos ver se está atualizado. Lindo Oeste e Boa Vista. Legal. E Eu vou marcar aqui e já vamos procurar lá, ver se tem informação aqui. Bacana, gostei. Então, vamos lá. Produção do bicho, casulo do bicho da seda. Eu posso selecionar quantas variáveis eu quiser. Seleção das localidades. Então, vamos lá. Eu posso pegar o Paraná inteiro. Eu posso abrir aqui o Paraná por regiões geográficas de Cascavel, Curitiba, né, as micro-regiões. Posso colocar por grandes regiões do estado, pelas mesorregiões do estado, ou posso pegar todos os municípios. Você falou em Lindoeste, o que mais? Braganei? Boa Vista da Aparecida. Boa Vista da Aparecida, obrigado. Então, vamos lá. Boa Vista da Aparecida, tá aqui. E vamos achar Lindoeste. Lindoeste, está aqui. Beleza. Ok. Posso selecionar quantos municípios eu quiser. E eu posso fazer um comparativo ainda. Ó. Tudo bem, eu estou pegando os municípios, mas eu quero comparar com o estado do Paraná. Posso vir aqui também. E aí, seleção do período. Eu posso escolher um ano em particular ou posso marcar todos aqui. Quando você trabalha com mais de uma variável, pode ser que alguns anos tenha, outros anos não tenha. Mas tudo bem, aqui estamos fazendo um teste, eu marquei tudo, desde os anos 80 até 2018. Pronto, está tudo feito a minha pesquisa. Agora eu venho aqui, ó, download do resultado. Ele já vai me abrir uma planilha do Excel aqui. Ó. Olha só aqui, estado do Paraná. Tenho aqui, ó, casulo do bicho da seda e rebanho de bovinos. Vamos separar os dois aqui. Vamos colocar
Cada um no seu quadrado. Você tem razão, olha aí, ó. A partir de um certo ano, tem sim. Eu quero separar por localidade e depois por variável. Muito bem. Olha aqui. Então, Lindoeste e Boa Vista da Aparecida. No começo aqui não tem nada. Vamos pegar os que tem quando tem bicho da seda junto aqui, só para a gente ter um comparativo legal. A partir dos anos 2000, tem tudo aqui. Pronto. Ó, já está me dando dados dessas produções. E aí eu vou fazer minha tabelinha, vou fazer minhas estatísticas, etc. E eu vou citar no meu trabalho. Se eu fosse montar uma tabela aqui, eu ia fazer o seguinte. Como é que eu ia arrumar a minha tabela? Primeiro eu ia tirar essas linhas de grade aqui. Eu ia colocar esse negócio aqui tudo em negrito. Vou formatar. Um risquinho em cima, um risquinho embaixo. Muito bem. Aí está feita a minha tabela. Só que a tabela, a gente viu na aula passada, tem que ter um título, né? Aqui, ó. Tabela. Ou melhor, vamos copiar essa tabela e vamos jogar lá no Word. Não vai caber esse tabelão todo aqui. Vamos pegar os últimos anos ali só. De 16 até 18. Aí vai caber. Vamos transformar ela em Times, né? Que é Times New Roman ou Arial. Mesmo assim não coube. A gente pode fazer o seguinte, aí a gente vai adaptando, né? Tem que eu fiz um negócio muito grande aqui. A gente pode quebrar o texto. Essas coisinhas, pessoal, quem não sabe fazer, quando estiver na fase de fazer isso aqui, eu ajudo depois. Tá? Não se preocupem com o Excel. Deixa eu mexer aqui na minha página. Então, nesse caso, nós vamos ter que diminuir um pouco essa fonte, porque não vai caber. E não tem problema a gente diminuir a fonte. Vamos pôr aqui times 10, para ela caber. Isso aqui a gente também pode dar uma diminuidinha. Está feita a nossa tabelinha. Aí a tabela tem que ter um título. Né? Tabela 1. Produção do bicho de bovinos e bicho da seda no Paraná, Lindoeste e Boa Vista da Aparecida. Beleza. Fonte. Ipardes 2020. Foi aonde nós buscamos essas informações. Muito bem, agora eu vou fazer a referência disso. Vamos lá. Ipardes
Ponto. Esse negócio, não sei, aqui, ó, Base de Dados do Estado, BDE Web. Então, vai ser BDE Web, dois pontos, base de dados do Estado. Ponto. Ano que nós acessamos, 2020. Disponível em www.ipardes.pr.gov.br. Acesso em 20 de agosto de 2020. Negrito no BDE Web. Pronto. Aqui vamos pôr tudo em times para ficar direitinho. E aí, eu não fiz nada com aqueles dados. Eu simplesmente peguei lá e montei a tabela. Basicamente, o Ipardes já me montou essa tabela. Eu só dei uma enfeitadinha nela para ela ficar com cara de tabela. Mas vamos dizer que eu acrescentasse algumas colunas ali com a minha contribuição estatística. Não vai mais ser fonte só o Ipardes. Então, o que eu tenho que fazer? Fonte Ipardes 2020, adaptado pelo autor. Ou seja, os dados vêm do Ipardes, mas eu dei a minha contribuição a eles também. Então, é mais ou menos assim que a gente faz, né, consulta desses dados. Voltando lá para os nossos slidezinhos. Documentos de instituições oficiais. Vocês estão usando documentos do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, da Secretaria do município de Cascavel, Paraná, no município qualquer. É assim que a gente tem que fazer a referência. Nesse caso aqui, é um documento estadual. Olha lá, Maranhão, Superintendência do Desenvolvimento do Maranhão, Departamento de Estatística, Programa Integrado de Pesquisa, Pesquisa Socioeducacional, São Luís, 1990. Aqui, Constituição Brasileira, né? Brasil, Constituição de 1988, Constituição da República Federativa do Brasil, 88. Brasil, Ministério da Educação e Cultura, que nem existe mais, né? É só Ministério da Educação. Atletismo, Brasília, 1977. Documentos legislativos, leis e decretos. Quando a gente tem leis e decretos, a gente precisa colocar, além de fazer todo o processo burocrático que a gente fez ali, a gente precisa colocar a emenda da lei ou do decreto. O que é a emenda? Vamos pesquisar aqui uma lei qualquer. Lei, ó, nem sei o que é essa lei. Ó. Escrevi lei e apareceu. 9099. Setembro de 1900, juizados especiais. Tal. Então, veja, eu não faço ideia do que é essa lei. Vamos lá. Lei 9099, de 26 de setembro de 95. Muito bem. É uma lei que foi publicada na Presidência da República. Então, é uma lei federal. Então, muito bem. Vamos lá. Como é que eu vou fazer a referência disso? Começa por quem é o responsável. Brasil. Muito bem. Nome da lei aqui. Lei 9099, em negrito. Lei 9099, de 26 de setembro de 1995.
não precisa de negrito, é só o número da lei. Muito bem. Aí agora vai entrar a ementa. Ah, você não falou o que é ementa, é isso aqui, ó. Toda lei tem isso aqui, ó. É tipo um micro resumo do que está na lei. Então, nós não fazemos ideia do que é essa lei, mas aqui já vai nos dar a ideia. Dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências. Então, isso é a emenda da lei. Eu vou copiar esse negócio aqui e vou colocar aqui. Ponto. Não é para ficar em negrito. Ok. Tá. Feito isso, vai o quê? Quem que publicou? Presidência da República, Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos. Como é federal, Brasília. Onde que isso foi publicado? Vamos lá no finalzinho da lei. Tararara, este texto não substitui. Deixa eu ver, não está dizendo aqui onde foi publicado. Normalmente, esse aqui não está escrito. Não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 27/9/95. Vamos considerar esse aqui. Diário Oficial da União, 27 de setembro de 95. 27, mas é essa data mesmo, 27 de setembro de 1995. Um dia depois da assinatura, ela foi publicada. Muito bem, assim nós fazemos com decretos oficiais. Então, nós temos aqui Paraná, Secretaria de Estado da Educação, lei número tal de 21 de novembro de 84, dispõe sobre a escolha mediante a eleição direta de diretores de estabelecimento de ensino primeiro e segundo graus e dá outras providências, Diário Oficial do Estado, Curitiba, Paraná, Paraí, Paraná. Então, pessoal, é isso aí. Manual de normas, como eu falei para vocês na aula passada, ele já foi reestruturado, não mudou essas questões aí. Daqui uns dias já vai estar disponível para a gente, assim que tiver, eu já coloco lá no nosso Google Classroom. Alguma dúvida sobre o Manual de Normas? Acho que as dúvidas aí vão surgir mais quando a gente começar a escrever, né, professor? Exatamente. Agora, é só absorvendo, né? Não, exatamente. Não vai esquecer tudo isso aí. Certeza, mas qual que é a ideia? A ideia é você saber que tem que estar lá, né? Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer tal coisa? Olha, no manual está lá. Outra coisa, tem o meu slide que está disponível também, que já é um resumo do manual. E eu vou estar lá junto com vocês durante o semestre todo e no outro semestre também, para a gente dar conta disso. Então, a ideia é que vocês saibam que existe. Então, todos vocês viram aí, vocês já tinham visto isso lá na disciplina de metodologia, que vocês com certeza já não lembram, né? E é normal, a gente não usa, esquece. Vamos abrir o próximo aqui. Medicina veterinária. TCC1. Vamos lá falar sobre um assunto que muita gente não dá bola,
e é um assunto que dá muito problema. Deixa eu baixar os meus slides aqui. Então, bora lá, povo. Plágio, né? Todos vocês já ouviram falar de plágio. Todos vocês já devem ter ouvido falar que plágio não dá nada. E eu estou aqui para mostrar que dá. Dá bastante coisa. Então, o que é o plágio? É eu me apoderar da ideia de outra pessoa, fingindo dizer que aquela ideia é minha. Quando eu pego a letra ou a música completa de um cantor, e eu digo que ela é minha, eu estou plagiando, eu estou ferindo direitos autorais. Quando eu copio uma música na internet sem pagar por ela, eu estou infringindo em leis autorais. Quando eu copio um filme, e assim sucessivamente. Isso tudo é plágio. E nos nossos trabalhos acadêmicos, quando eu estou copiando uma ideia sem dar o crédito, sem fazer a referência devida ao autor, eu estou cometendo plágio também. Esse aqui é o símbolo mundial do plágio, né? Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui nós vamos falar que não se deve fazer isso, que isso é proibido. O plágio é um ato de apoderar-se de uma obra intelectual sem a menção dos devidos créditos. Então, eu estou apresentando uma obra fingindo que essa obra é minha, né? Eu não estou dando os créditos para a pessoa que escreveu. Ao fazer isso, o plagiador tenta convencer o leitor de que o texto ou as ideias contidas nele são de autoria própria. Além de ser uma prática antiética, o plágio configura, assim, um crime de violação de direito autoral em vários países, inclusive no Brasil. No Brasil, nós temos a Lei 9.610, de 19/2/1998, que regulamenta os direitos autorais. Então, a lei que regulamenta o plágio do artigo científico, da música, do filme, é a mesma lei. Para não cometer plágio, o autor deverá citar os créditos de todos os materiais usados em seu texto, seguindo as normas da ABNT ou Vancouver. A gente usa a ABNT. Aqui, esta senhorinha que estava aparecendo ali, um dia eu estava no médico e eu estava lá esperando para ser atendido no médico e acessando lá o Facebook no celular e eu vi um negócio escrito lá. Pesquisadora tem o seu diploma de doutorado cassado por plágio. Como eu dou aula de TCC há muito tempo, né? Falei, opa, isso aqui vai ser legal para eu contar uma historinha, para eu contar a história para os alunos, né? Aí eu dei um print na tela lá, porque eu não ia ler a matéria toda no celular. Aí depois esqueci. Mas para minha sorte ou azar, não sei, né? O meu celular, eu sempre compro o celular mais barato. Eu quero comprar o telefone modelo tal, mas eu compro o mais barato, que normalmente não tem quase memória nenhuma. Aí o meu celular, toda hora, eu recebo lá que o meu WhatsApp não pode abrir porque está lotado e etc. Eu tenho que ficar fazendo limpeza no celular. Aí passado, sei lá, uns 2, 3 meses, deu essa mensagem, eu comecei a apagar as mensagens. E aí eu vi o print que eu tinha dado nessa matéria. E aí eu olhei, e a moça lá, não vou falar o nome dela aqui, porque
Tá gravado isso, depois vai para a internet. Mas ela tem um nome bem peculiar. E eu falei assim, porra, eu não deve ter duas pessoas com esse nome no mundo. Eu conheço essa mulher. Aí eu fui ler e realmente eu conhecia a pessoa que perdeu o diploma lá. Ela era uma avaliadora do Ministério das Comunicações e um dia ela veio fazer uma visita numa instituição que eu estava lá. Mas olha só o que aconteceu. Essa senhora estava fazendo doutorado numa universidade federal e ela fazia na área de letras. E ela estava lá fazendo o doutorado dela e tal, e foi visitar outras universidades do Brasil. E numa das universidades federais que ela foi visitar, ela foi lá no banco de teses da universidade e encontrou uma tese batida à máquina de escrever da área de letras, que alguém analisava a cultura de uma tribo indígena lá da PQP. E essa moça deve ter pensado o seguinte, porra, quem se interessa pela cultura daquela tribo indígena lá do não sei aonde? Batida a máquina ainda essa tese, então não vai estar na internet disponível. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse negócio, ninguém vai ficar sabendo. E ela xerocou o material, deve ter levado para casa dela e começou a digitar aquilo. Não sei se ela copiou na íntegra, se ela copiou algumas partes ou não, mas o que interessa é que ela copiou e não fez a devida menção de onde ela estava copiando. Escreveu a tese dela, defendeu, foi aprovada, recebeu o título de doutora, fez um concurso público numa universidade federal, passou e virou professora titular da Universidade Federal de não sei aonde. Muito bem. Passados 6 ou 7 anos que ela já tinha defendido a tese, já era doutora e já era funcionária da Universidade Federal, a autora da tese original da tribo indígena, né? Porque uma coisa da ciência é a seguinte, né? A gente não ganha nada escrevendo artigo, escrevendo tese, a gente só ganha títulos, né? E a pessoa devia gostar desse assunto e estava lá procurando no Google, né, sobre esse assunto. E ela viu, olha que legal, publicaram uma tese sobre o mesmo assunto que eu escrevi lá na Universidade de Xanhanhã. E ela entrou na universidade. Hoje em dia as teses estão todas digitalizadas, né? Ela foi lá, banco de teses da faculdade, baixou a tese da pessoa, abriu e leu e começou a ver e falou assim, não, essa tese é minha. Pegou a tese dela, batidinha a máquina e começou a comparar, e ela viu que isso era plágio. Aí o que ela fez? Entrou em contato com a Universidade Federal, que concedeu o diploma de doutora para aquela pessoa, explicou a situação, mandou cópia da tese dela, batida a máquina e tal. Os caras na faculdade, na universidade lá, promoveram, criaram uma comissão de sindicância, analisaram o caso e decidiram cancelar o título de doutora da pessoa lá que tinha plagiado a tese. Então ela perdeu o título de doutora. Como se isso não bastasse, né, a universidade da qual ela passou no concurso ficou sabendo, né, ela foi comunicada que aquela pessoa não era doutora porque o título havia sido cancelado. O que a universidade fez? Como o concurso público que eles abriram era para doutores, então foi uma fraude ela ter entrado como doutora. Por mais que ela tivesse o título na época, foi um título tirado de forma fraudulenta. Então o que elas fizeram? A outra universidade criaram também um processo de sindicância, exoneraram ela perdeu o concurso público que ela fez, e pode piorar ainda um pouco.
eles entraram, a universidade entrou com uma ação contra ela, exigindo a devolução dos salários dos últimos 7 anos, desde que ela entrou na faculdade, por causa de um plágio. Além disso, ela era avaliadora do MEC. Vai saber quantas faculdades ela foi vistoriar e não aprovou curso. Todas essas faculdades agora podem entrar contra o MEC dizendo, olha, você mandou uma pessoa aqui que falsificou um diploma, como é que essa pessoa tem moral para vir aqui e reprovar a minha faculdade? Então veja a engembra toda que isso pode gerar. Plágio. Então a gente não pode ousar fazer isso. Logicamente, a grande maioria dos plágios que se comete, falando dos meus alunos ao longo do tempo, é por bobeira. É por tontice, a pessoa não sabe fazer a referência e acaba gerando um plágio. Mas é por isso que nós estamos aqui, para não deixar que isso aconteça, né, quando for efetivamente o caso. Como é que a gente evita o plágio, né? Temos sistemas que fazem isso para a gente. Na internet a gente encontra vários. Eu gosto deste aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o DocXWeb. Então vocês entram lá no docxweb.com e vai abrir um sisteminha, né? Você vai fazer um cadastro, como você faz em qualquer coisa que você vai utilizar, e ele vai te liberar gratuitamente X créditos por semana para você usar. Você consome esses créditos com um artigo que você vai analisar. E eles demoram, porque o que eles querem? Eles vão fornecer o serviço gratuitamente, só que eles querem que você assine o serviço. Se você é assinante, você manda o documento para lá, em 10 minutos você já tem a resposta. No esquema dos créditos ali de graça, você coloca o artigo hoje, vai demorar 2 dias para vir o relatório, mas tudo bem, vem e a gente mexe. Então, o sistema DocXWeb tem por objetivo comparar o conteúdo de documentos analisados com o conteúdo disponível na internet. Esta ferramenta pode ser usada para verificação de autenticidade de documentos, como monografias, artigos, trabalhos escolares, etc. Para utilizar o sistema é preciso cadastrar e depois efetuar o login. Após o login, use a opção pesquisar, colhe o texto a ser verificado e salve a pesquisa. O sistema, então, irá disponibilizar as pesquisas gravadas na lista de pesquisas para possibilitar o acompanhamento do processo. Então, veja, basicamente é isso aqui. Você entra lá, ó, tá vendo que eu tenho aqui, ó, créditos consumidos, 0 de 30. Então, eu tenho 30 créditos. Faz tempo que eu tirei isso, mas é basicamente a mesma coisa. Aí você cola o título do teu trabalho aqui, cola o corpo todo do teu trabalho aqui, opa, e manda pesquisar. Beleza. Quando você mandar pesquisar, ele vai abrir essa telinha. E ele vai ficar aparecendo aqui um percentual, 2%, 3%, até chegar ao final do arquivo. O que interessa no DocXWeb não é este percentual que está aqui, 86%, 99%, 75%. E os professores da medicina veterinária, eu já falei 500 vezes para eles isso, mas alguns não aprenderam até hoje. Então, vocês, quando estiverem lidando com os seus orientadores, talvez algum diga para vocês, ó, o teu trabalho não pode dar menos que 80% de originalidade. Mentira, isso não tem nada a ver. Se der menos que isso, vocês vão me mostrar, não tendo plágio, a gente conversa com o professor. Mas o que gera, então, isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Não. Então, vamos pegar aqui de outra forma. Quer ver? Eu vou cortar aqui.
E eu vou pegar os relatórios. Um relatóriozinho desse. Baixar. Beleza, vamos começar com o primeiro, que é bem bonitinho. Deixa eu comparar, deixa eu compartilhar aqui. Então, ao final do processo, vai sair um relatório assim para vocês. Então, veja, isso aqui é de um ex-orientado meu da área da publicidade. Deu 99% de originalidade. Deixa eu ver aqui o que estão me escrevendo. Alex pediu para avisar que aconteceu um problema na net dele. Sem problema, Gil Marques. Vamos até escrever aqui Alex, para eu não dar falta para ele depois. Então, legal. Ó. Ele diz que está praticamente 100% original esse trabalho. Muito bem. É esse percentual que alguns professores querem que seja acima de 80%. Mas eu já vou mostrar para vocês que não tem nada a ver isso. Ocorrência. O sistema considera que 2% desse trabalho provavelmente veio desse link, 1% veio desse, 1% desse e assim sucessivamente. Tá. O que eu vou prestar atenção? No que tiver marcado de vermelho. Por exemplo, ó, isso aqui é algo que ele considera que é plágio. Mas veja, ó, esse sistema trabalha assim. 3 palavras juntas que se repetem em outros documentos, ele vai achar que é plágio. Então veja o que ele achou que é plágio. De outras são as mais diversas, variando. Isso pode estar em tanto lugar, isso não é plágio. Então vamos continuar. Ó, aqui também tem mais umas. Calculam-se o custo-benefício de suas ações, nossas escolhas não resultam, o momento, isto é, tendemos a resistir. Então, pedacinhos assim que, na minha visão, não constitui plágio. Mas se eu tiver alguma dúvida, quando eu passo o mouse por cima, ó, vocês estão vendo aqui, ó, ele está me dando as páginas. Ó, eu posso clicar aqui ó, e ele vai abrir a página. Olha lá. Eu posso verificar se eu quiser. Poxa, será que eu fechei? Tem problema, eu abro de novo. Então vamos lá, ó. Frasezinhas. Aqui ele fez a devida citação direta. Então tudo bem, ó, tem bastante coisa vermelha, mas não é plágio por quê? Ó, ele está dizendo, ó. Ô, porcaria, volta. Ó, ele está me avisando aqui, ó, Costa, 2009, página 28. Ou seja, é uma citação direta, longa. Frasezinha curta, frasezinha curta. Então, ó, não tem nada de plágio aqui. Então, esse artigo está perfeito, não tem problema nenhum. Muito bem. Vamos ver o de uma outra orientada minha. E aí é que eu quero mostrar que o fato de ter aí um percentual não tem nada a ver com o artigo estando bom ou não. Os professores de vocês dizem que tem que ter no mínimo 80, né? Ó, esse aqui tem 85. Então ele passaria no crivo dos professores, de alguns orientadores. Mas daí vamos ver. Aqui eu vou passei um pouquinho rápido porque aparece o nome da mocinha ali. Então veja, resumo. Tem uma frase aqui. E aí, esse relatório, ele ajuda o orientador, porque o orientador conhece o aluno. Vamos pensar o seguinte, resumo é uma coisa que não tem pronta, né?
Você escreveu o teu artigo, depois que você terminou de escrever o artigo, você vai resumir. Tem como você tirar o resumo do teu artigo de algum lugar. É você que tem que escrever da tua cabeça. E aí, esta guria já teve no resumo, né, um suposto plágio. E no resumo está escrito assim, ó. Neste sentido, o movimento pendular representa uma dinâmica funcional que resulta da organização do território e não da coincidência entre o local de residência e os locais de estudo. Eu conheço essa guria, ela não escreveu isso. Eu sei disso. Mas na dúvida, olha o que eu faço. No resumo já, né? Eu vou aqui, ó, Cielo, abrir. E eu lembro que eu fiz exatamente isso na época. Beleza, ele puxou esse artigo aqui. Cristiano Stan, Jefferson Andrônio Raimundo Staduto. Este cara foi meu professor do mestrado e este camarada eu conheço, foi meu veterano do mestrado. Eu já li esse artigo várias vezes. E aí, eu vou aqui e eu acho, está no resumo dos caras, inclusive. Então, isso é plágio. Outra coisa, né? Eu baixo imprimo aquele artigo ali que ele já me mostrou, onde ela copiou o resumo, e eu começo a comparar. O que eu descubro? Que ela foi pegando o artigo do cara, foi arrancando umas partes e colando no dela. Então, na verdade, o dela foi um artigo feito, uma colcha de retalhos, feita em cima com o artigo do cara que eu conheço. E aí, ó, aqui tudo bem, ó. Cascavel, Foz e Toledo, pode ser um monte de coisa. Aí, olha aqui, a quantidade de coisas vermelhas sem nenhuma referência. Aqui, o cara até fez uma referência, mas ele está dizendo que é uma citação indireta. Ou seja, que eu li o texto e reescrevi com as minhas palavras. Mentira. Que ela foi colocando umas palavrinhas no meio aqui só. Aqui é a mesma coisa. Aqui tudo bem, é uma referência direta. Aqui já é uma indireta. Tá errado. Olha isso aqui. Ó, esse negócio todo, ó, daqui até aqui, ela fez 3 referências, mas ela está dizendo que são citações indiretas, ou seja, que ela escreveu com as palavras dela. Não tem a menor hipótese disso ser verdade. Ô, professor, Pode falar. se fosse uma direta, como que ficaria a referência ali mesmo? Uma direta, aí tudo bem. Vamos supor que isso aqui seja direta. Tá aqui o Piaia 2004, página 122. E, como é uma citação direta longa, ela ia fazer aquele recuo até 4 centímetros, diminuir o tamanho da fonte. Aqui no relatório, não dá para ver se foi feito o recuo, né? Porque ele bagunça todo o texto. Mas eu tenho o texto original dela. E eu via que não estava. Ah, ok? então ficaria Piaia o quê? Piaia 2004, que nem está aqui, ó. Aham. Vírgula, página, número da página. Porque aí eu tô vendo, ó, eu peguei de lá. E no texto eu ia fazer aquela referência deslocando, né, o parágrafo para 4 centímetros e diminuindo o tamanho da fonte e o espaçamento simples, que não estava também. Aí não seria errado daí ela fazer. Não seria errado nem um pouco. Ah, tá, entendi. Por Beleza. isso que, antes de eu mostrar os relatórios para vocês, eu disse que a grande maioria do povo que acaba fazendo plágio é por besteira, porque não sabe fazer a referência direito. Então, por isso, eu estou aqui para ajudar. Mas, por exemplo, você não tem como fazer 4 referências diretas juntas, uma embaixo da outra. Aí não tem hipótese de fazer isso. Mas ela não quis fazer isso, ela quis enganar mesmo. Então, e aí, ó, cheio, ó. Pode ver que está tudo vermelho quase o artigo dela. Então, essa guria não reprovou, porque eu só mostrei para ela, né? Falei que eu não deixaria aquele trabalho ir para a banca daquele jeito. Ela começou a chorar, porque ela ia reprovar. Eu falei, não, você vai reprovar se quiser. É só você levantar agora, ir para sua casa e fazer em 2 dias o que você não fez em 1 ano.
Então se vira e faça. E aí ela se virou, ficou uma bosta de um trabalho, mas ela pelo menos tirou todos os plágios, tirou o setzinho lá que ela precisava, passou. Mas essa é a ideia, o plágio é isso. Então a diferença entre um plágio e um não plágio é você colocar as aspas ou não colocar as aspas, você fazer o recuo ou não fazer o recuo. Então, ó, veja só, para tirar a dúvida ali de vocês que tinham perguntado. Então, plágio. Vocês veem, ó, essa tabela não fui eu que fiz, veio de algum lugar, mas eu estou fazendo a referência dela aqui. Não vai dar plágio porque essa tabela não está exatamente igual, está lá no texto. E eu ainda escrevi, ó, adaptado pelo autor. Mas vamos pegar aqui um PDF qualquer na internet. Vamos pegar aqui. A gente estava com a revista aberta aqui, não estava? Aqui o artigo do Adriano. Vamos pegar lá nas considerações finais. Eu quero fazer uma referência disso aqui. Eu quero fazer uma citação direta desse negócio. Eu copiei. Eu só vou colar aqui para não ficar tão feio no texto. Copiei aqui. Aqui, vou arrumar. Aqui, Times 12. Muito bem. Ao final desse negócio, eu tenho que fazer o seguinte. Eu quero os autores aqui, era o Cardoso, Polegatti e Cardoso. Então, Polegatti, ponto e vírgula, Cardoso, vírgula. Isso foi publicado no ano de 2019, vírgula, página, é isso aqui, é isso mesmo, 199. Fecha ponto. Como é uma citação direta longa, ela tem mais de 3 linhas, eu vou ter que colocar fonte, tamanho 10, espaçamento simples, e eu vou precisar fazer um recuo de 4 centímetros. Pronto. Ah, não, mas isso é plágio porque foi copiado. Não, ele foi copiado, sim, só que eu estou dizendo, minha gente, não fui eu que escrevi esse troço, foi o Polegatti e o Cardoso em 2019, e eu não acrescentei nenhuma vírgula nesse negócio, ó. Tá lá na página 199, igualzinho. Eu só copiei e colei. Beleza. Agora, se eu faço assim... Vamos desfazer que fica mais fácil. Se eu peço assim, se eu escrevo assim... Vamos pôr espaçamento no e-mail. Eu faço assim, que foi o que aquela minha aluna fez. Polegatti e Cardoso, 1999, não, 2019, consideram que, diante de todas as análises, não sei o quê, o leite é eficaz. Ponto. Qual que é a diferença? Aqui, eu estou querendo convencer vocês que quem escreveu fui eu. Não foi. A ideia original é do Polegatti e do Cardoso. Mas quem escreveu essa frase fui eu. Eu não copiei de lugar nenhum. E aí eu estou fazendo plágio, porque eu copiei descaradamente. Então veja que é essa a diferença entre o plágio e o não plágio. Agora, quando o camarada faz igual aquela professora que eu falei para vocês, que copiou descaradamente um trabalho e colou, aí o sujeito tem que ir preso até, né? Porque aí ele
Ele não só, é que eu não sabia como é que fazia. Não, aí o cara é mau caráter mesmo. Aí o cara quis não ter trabalho de fazer uma pesquisa, pegou uma pesquisa pronta e colou lá. Então, isso aí é mau caratismo. Aqui é tontice. O cara que faz isso aqui é tonto porque ele acha que ninguém vai pegar, então ele deixa uma frase. Um parágrafozinho, outro, tá tranquilo. Mas é plágio do mesmo jeito. Ficou clara aí a diferença? Sim, professor. Só outra dúvida. Até 3 linhas pode ficar nessa formatação? Pode ficar nessa formatação. Aí, com Só que 3 daí- linhas, seria assim, quer ver? Ó? Deixa eu botar lá. Opa, por que não é possível compartilhar minha tela? Porque ela já está compartilhada. Tá. Deixa eu transformar aquilo em 3 linhas. Ó, tá vendo? Eu não preciso pegar esse pedaço de baixo. Vamos fazer até aqui, ó. Ela tem 3 linhas. Então, eu estava lá escrevendo alguma coisa no meu texto, no meu estava lá escrevendo normalmente, né, que não está muito normal o jeito que eu escrevi, mas tudo bem. Aí, o que que acontece? Agora eu quero colocar. Eu vou, deleto aqui e escrevo. Polegatti Cardoso 2019, vírgula, página 199, consideram que, abre aspas, diante de todas as análises feitas, verifica-se que o leite cru, não sei o que, tarará, pronto. Ela é curta, ela vai no meio do texto, eu não preciso fazer recuo, não preciso fazer nada, mas daí ela vai ter aspas, do começo da frase até o final. E, de qualquer modo, eu também vou informar a página. Se eu não quiser colocar aqui, eu posso colocar no final. Eu posso dizer assim, ó, Ctrl X. Mesma coisa. Esse polegate e tal vai aqui também. Não sei por que ele não está aí, né? Porque não está justificado. Isso. Está no mesmo. Mas, de qualquer forma, está aqui entre aspas, está aqui os autores e a paginazinha. Então, aí eu não estou incorrendo em plágio. De outra forma, eu estarei incorrendo em plágio. Ok, povo? Mais alguma questão? Na hora de escrever vai ter as dúvidas aí. Aí na hora de escrever eu vou estar aqui. Próxima aula, minha gente, nós vamos ainda falar, deixa eu ver o que tem ainda para eu apresentar para vocês na próxima aula. Deixa eu voltar ali. Plataforma Brasil, a gente vai falar do registro do projeto no Comitê de Ética de Pesquisa de Animais e no sistema COPEX, e aí acabou a parte de conteúdo da disciplina. O que vai acontecer a aula que vem, da vamos normal, com chamada e tudo mais. Na outra, aí eu vou estar aqui para fazer orientações, e aí vocês já vão começar também a me trazer os seus temas, os seus problemas, os seus assuntos, para a gente ir discutindo. Então já tentem rascunhar tema, assunto e problema, que a próxima aula vai ser curtinha, a gente já pode
vocês já podem me falar o que vocês estão pretendendo. E aí, a partir das outras aulas, não vai ter mais conteúdo, só lá mais no final do semestre, a gente vai ficar só trocando ideia com quem tiver dúvida, eu não vou mais fazer chamada, e a gente vai fazendo as leituras do que vocês vão escrevendo, e a gente vai conduzindo esse processo. Ok? Ok, professor. Ah, o Alex está aqui agora, então nem precisou, não vai nem precisar eu não dar falta para ele, porque ele já está aqui na listinha mesmo. Então deixa eu só dar um print aqui em todo Eu mundo. voltei, professor, tô aqui, ó. Sim, sim. Pois é que eu tinha anotado o teu nome para eu não te dar falta, né? Não, Mas beleza. agora que eu estou vendo ali, você está aí. Caiu a internet, mas daí voltou. Medicina Veterinária, TCC1. Deixa eu colar aqui. Primeira foi do Alex até a Letícia. Vai sobrar a Nicole e o Pedro para eu dar mais um printzinho aqui. Beleza, povo. Então, bom final de semana para vocês. Semana que vem a gente se encontra aí novamente. Opa, professor, obrigado.